Ai, porque eu tenho dó de gastar o dinheiro dele, eu tenho vergonha de pedir tal coisa. Gaste o dinheiro desse homem. Gasta. Gaste o dinheiro desse homem, porque se você não gastar o dinheiro desse homem, vai ser outra que vai gastar o dinheiro desse homem. Enquanto ele fala com você, ele fala com mais 5. Então gaste o dinheiro desse homem. E a outra não vai ter dó. O que é pra fazer? Gastar. As mulheres estão cada vez mais indo pra internet reclamando porque não existe mais homem com testosterona, não existe mais homem capaz de chegar nas mulheres. Só que é tanta regrinha, tanta lei, que de fato não tem fundamento nenhum, que faz com que os homens não queiram mais chegar nas mulheres. E olha que eu sou casado. Existem muitos homens que desistiram de chegar com mulher, ficar com mulher, preferiram virar eunuco do que de fato... Mas as mulheres estão transando com muitos homens. O que tá acontecendo com Claro. esses homens que não conseguem transar com as mulheres? É culpa das mulheres? Claro, Não tô entendendo. claro. Depende do tipo de mulher. Mulheres com certo perfil visual, eles não vão chegar. Agora, por homem rico, bonito, que tem carro importado, nunca vai faltar mulher. Porque eu já fiz festa em lancha, chamei feminista. Curiosamente, elas foram. E aí eu te pergunto... Só porque tu tinha dinheiro, né? Porque não iria Claro, mesmo se fosse outro claro, jeito, mas né? aí é uma grande contradição. Quando o cara tem dinheiro, tem aparência, tem poder, elas quebram todas as regras. Então o problema não é a mulher que transa demais, é o homem que não tem condições também de ser meio atraente, aí quando a mulher não consegue transar com ele, ela se torna um problema. Não, mulher nunca foi um problema. Esse não é um vídeo para culpar ninguém, nem é um vídeo para celebrar ninguém. É um vídeo para você entender o que exatamente transformou a dinâmica amorosa em algo tão diferente. E mais importante, para você não ficar confuso em meio a toda essa turbulência. Se você se identifica com isso, se já sentiu essa energia estranha nos seus relacionamentos ou nas suas tentativas de criar um, esse vídeo é para você. E se inscreve no canal para continuar essa conversa comigo, porque essa história tem muitas camadas e não é o tipo de assunto que termina aqui. Gente, queria fazer uma reflexão aqui rapidinha com vocês. É impressão minha ou os homens não estão chegando mais nas mulheres? Gente, tá assim... uma coisa, ninguém se beija mais, o homem não chega mais na mulher, não tem aquela coisa da conquista. Ontem eu saí com umas amigas minhas e, gente, sério, tá demais, tá? Eles só olham, ficam te olhando e não chegou em você. Aí a gente que tem que chegar? Não. O que a gente faz com esses homens frouxos? Que vai lá, curte seu story, você vai lá, curte de volta e ele não te manda mensagem. Eu tava analisando, conversando com o pessoal e tipo assim, hoje é realmente impossível você realmente conhecer um homem que vai ter atitude pra você chegar em você e falar, nossa, você é muito linda, quero ficar com você. E através de rede social consegue ficar pior, porque tipo assim, o que você quer que eu faça com o teu like nos stories? O que eu podia eu fiz, que foi o quê? Te dar outro like. Mas aparentemente não é o suficiente, né? Eles querem que a gente chame eles. Eles querem curtir nosso story primeiro, mas eles querem que a gente que mande mensagem. Se você é o fulano que chegou a ter meus stories, chegou a ter mim, curtiu meus stories, quer dizer que você tem mais interesse que eu. Então o mínimo que eu espero é que você venha atrás de mim. Ai, gente, juro. Ai, meu Deus, sem paciência. É literalmente aquele meme. Ah, você quer dividir meu gloss também? No mínimo, homem, se você tem interesse na mulher, não fica esperando. Só vai lá e manda uma mensagem, entendeu? Dá uma atitudezinha a mais, um negocinho assim, porque quem tá interessado é você. Às vezes você tá perdendo a chance de tá aí o quê? Casando com essa mulher, porque você tá dando um likezinho esperando que ela te mande mensagem. Ah, por favor, né? Quem quer relacionamento somos nós. Os homens estão felizes, tranquilos e satisfeitos, seguindo a vida deles sem relacionamento, tá? Eles estão bem. Quem não tá bem é a mulher. Quem tá carente, se sentindo fracassada, se sentindo sozinha, é a mulher. Se você tá bem com a sua vida, se tá tudo bem pra você não ter um relacionamento, segue feliz. Mas a verdade é que a mulher não tá bem sem um relacionamento. Ela quer um relacionamento. E se você quer um relacionamento, entenda, você vai ter que apresentar o caminho pra esse cara. E é por isso que eu falo que o cara tem que ter o quê? Potencial. Senão não vai. Não vai. Você pode mostrar o caminho para ele, você pode sinalizar com a bandeira, você pode piscar a luz. Se ele não ter potencial, ele não vai caminhar. Ele não vai seguir. Uma mulher me contou que após 5 relacionamentos que pareciam caminhar bem, ela simplesmente acordou aos 28 anos e percebeu que tinha gasto toda a sua melhor versão tentando consertar pessoas. Ela não estava triste, estava com raiva. E essa raiva dela é exatamente o que está ecoando por toda uma geração neste momento.
porque ela não estava sozinha nessas 5 histórias. Homens não querem mais relacionamentos hoje em dia, porque o homem trabalhador ele não tem valor para a mulher hoje em dia. As mulheres só valorizam homens que não prestam. O homem trabalhador prefere ficar sozinho, cuidar das suas coisas, se evoluir cada dia, mas não quer relacionamento. Porque ele sabe que o relacionamento de hoje não vai trazer paz para ele, não vai trazer tranquilidade. Ele sabe que as mulheres de hoje só enxergam o cara como se ele fosse um caixa eletrônico. E ele sabe que a qualquer momento essa mulher pode trocar ele por outro porque ela não sabe, as mulheres hoje não sabem o que elas querem para a vida delas hoje em dia. Então, rapidinho ela perde a admiração pro cara e já tá querendo outro cara. E o cara, para não correr o risco de ficar com essa preocupação de ter esses relacionamentos tóxicos hoje em dia, o cara prefere ficar sozinho. Enquanto não aparecer alguém de verdade na sua vida, fique sozinho. Mas não escolha qualquer tipo de pessoa. Porque se você escolher uma mulher errada na sua vida, ela será um pesadelo para sua vida inteira. Quando você estuda comportamento humano, percebe que o que estamos vivendo não é coincidência ou moda. É consequência direta de decisões, expectativas não preenchidas e promessas que nunca saíram do papel. Cada mulher furiosa tem uma razão muito específica para estar assim, e cada um desses motivos aponta para o mesmo lugar. Uma mudança estrutural no que significa estar em um relacionamento. Os homens estão com muito medo de se relacionar, independente da idade. Por quê? Porque hoje, na igreja, eles não encontram um diferencial do comportamento das mulheres. Hoje, o que está acontecendo? O homem sofre mais que a mulher. Porque o homem não tem aonde procurar. Porque se ele for na igreja, tem cachorro na igreja. Cara, sempre existiu Kenga, sempre existiu cachorra, sempre existiu a mulher que não estava afim de coisa séria, sempre existiu. Só que o cara, quando ele queria estabelecer uma família, o que ele fazia? Cara, eu vou casar com a menina de família, uma menina direita, que não vou virar um alce chifrudo. Eu vou ser um cara, vou ter uma mulher fiel a mim. Meninas que vêm do mundo, como eu vim, e chegam na igreja hoje, muitas não têm o que eu tive, discipulado, aconselhamento, ensino. Continuam com a roupa de piriguete. Porque a roupa, ela não revela o caráter, mas ela revela a sua intenção. A prostituta não se veste burca, senão ela não vende produto. A mãe de família, se tiver com mini saia andando na Paulista de madrugada, vai ser confundida sim com a prostituta. Não é questão de preconceito, é questão de comunicação. Se a mulher tá vestida igual uma Kenga, o que ele olha e ele faz? Ele fala assim, pô, velho, jamais iria querer assumir essa mulher como namorada. Pô, como é que eu vou levar essa mulher numa reunião com meus amigos no churrasco? Meus amigos vão ficar tudo em cima dela. Ela anda nua, com a leg arrochada, o peito pulando pra fora. É bonito pra você se excitar? É uma coisa. O problema é quando é pra galera. Tu quer dividir tua mulher com a torcida do Corinthians? Do Santos? Tu não quer. Existe um momento muito específico em uma noite qualquer onde uma pessoa para de scrollar no aplicativo de relacionamento e pensa: por que estou fazendo isso? Não é depressão, não é fraqueza, é clareza. É o momento onde você percebe que talvez o problema não seja encontrar alguém. É o que a gente fez com os relacionamentos como conceito e o que eles fizeram com a gente. Por que os caras estão fugindo de relacionamento? Porque hoje em dia as mulheres não querem aceitar o homem que ela escolheu, ela quer mudar o cara que ela escolheu. Ela quer transformar. Eu escolhi um homem assim, agora eu quero que ele seja assado. Eu selecionei um homem que gosta de samba, mas agora eu quero que ele curte rock. É o motivo que 80% dos homens preferem ficar solteiro. O que eu mais escuto das mulheres hoje em dia é: só tem gay. Ou homem canalha. Lamento ter que ser eu a te dizer isso, mas tem sim. Homem solteiro, decente e hétero por aí. O problema é que esse homem não te quer. O cara maduro e equilibrado, ele observa os sinais antes de se envolver. Porque o homem, ele também seleciona. O cara vê as fotos que você posta, as roupas que você usa, os lugares que você frequenta, as pessoas que você anda, o tipo de ambiente que você vive expondo, o comportamento que você normaliza e, principalmente, a energia que você transmite. E antes que comecem um mimimi dizendo: isso é machismo, deixa eu te falar o óbvio. Todo mundo faz leitura comportamental. Mulher também faz. A mulher olha postura, dinheiro, estabilidade, presença, atitude, maturidade. E o homem olha comportamento, descrição, paz, coerência, nível de confusão. E aí, ele faz a conta. Tem mulher querendo um homem sério enquanto vende imagem de facilidade, instabilidade e caos. Tem mulher querendo um cara maduro, decente, mas vive em ambiente que esse tipo de homem evita. Deixa eu te trazer um dado importante. Relacionamento hoje virou um alto risco jurídico pro cara.
Sair com uma mulher minimamente desequilibrada pode gerar uma denúncia falsa contra ele, destruir a vida dele para sempre. Se envolver um relacionamento emocionalmente bagunçado pode acabar com o psicológico, patrimônio e paz dele. Então, um homem racional, maduro e decente olha e começa a pensar: essa mulher vale o risco? Ela parece construir paz ou problema? Talvez esse seja o momento das mulheres repensarem seriamente o que estão transmitindo. Porque nós, mulheres, temos a habilidade natural de atrair os homens pela nossa aparência. Mas o que transmitimos é o que filtra a qualidade e, principalmente, quem permanece. Mas aqui está a coisa que ninguém quer dizer em voz alta. Muita dessa fúria feminina não é nem sobre os homens. Muita dessa alegria masculina não é nem sobre a liberdade. Os dois estão reagindo à mesma coisa. E quando você conseguir ver isso, tudo começa a fazer muito mais sentido. Tudo. Eu queria muito entender o que aconteceu com os homens, que eles não são mais românticos, não são mais atenciosos. E talvez leve muito hate nesse vídeo, mas eu tô falando sério. O que aconteceu com vocês? Por que perdeu todo aquele encanto da sedução, da conquista? Agora um cara não te busca mais pra sair, não te leva pra jantar, não dá flores, não dá chocolate, não dá uma mensagem, sabe? Eu falei esses tempos com uma pessoa e eu falei que eu tava de TPM. Eu tava estressada, irritada, não sei o quê. Eu esperando uma mensagem de conforto, né? A pessoa visualizou e botou uma carinha triste. Eu sou muito a moda antiga, sabe? Eu gosto muito da conquista, porque isso dá uma sensação tão boa, tão gostosa. Faz parte do processo, né? Do relacionamento. E eu queria muito entender o que aconteceu com os homens, porque eu não acho mais ninguém que esteja disponível a fazer essas coisas tão legais do processo da conquista. Vamos começar por um lugar bem específico. Há cerca de 10 anos, se você fosse uma mulher solteira e quisesse conhecer alguém, você tinha basicamente 3 opções. Encontrar na universidade através de amigos ou aquele caras estranho do bairro que tocava violão na praça. Hoje, você abre um aplicativo e em meia hora tinha já visto 300 perfis. Esse não é um detalhe pequeno, isso mudou completamente o jogo. Porque quando o jogo muda, as pessoas mudam também. E nem sempre para melhor, às vezes apenas para diferente. O que está acontecendo em 2026 é que as mulheres finalmente conseguiram ver o padrão. Não é um padrão com um cara específico ou um tipo específico de homem. É um padrão comportamental que se repete tão frequentemente que virou praticamente invisível. Como quando você olha para um vidro de janela tantas vezes que esquece que ele está lá, até o dia que ele quebra e você percebe que estava o tempo todo ali. Vamos ser bem específicos aqui. O padrão é mais ou menos assim. Ela conhece alguém. Ele parece interessado. As conversas fluem. Tem uma química real. As primeiras semanas são daquelas que parecem saídas de um filme. E depois vem a mudança sutil. As mensagens ficam menos frequentes. Os planos que ele dizia que queria fazer juntos viram talvez quando eu resolver algumas coisas. Os momentos vulneráveis onde ela compartilha algo profundo são recebidos com um legal enquanto ele está escrolando o celular. Pequenas coisas, mas pequenas coisas que você sente quando estão somadas. E aqui é onde a história fica interessante, porque ela não sai correndo. Ela acha que é ela, que talvez ela esteja sendo muito exigente, que talvez os relacionamentos realmente sejam assim, que talvez ela esteja em um documentário invisível chamado Paciência e em algum momento vai ganhar um prêmio por isso. Spoiler, ela não ganha. A raiva dela não é explosiva no começo. É lenta, é o tipo de raiva que construiu o alicerce durante meses de comportamentos pequenininhos. É raiva de perceber que ela estava investindo tudo enquanto ele estava investindo o tempo quando nada melhor estava acontecendo. E aí vem o pior, ele nem percebeu isso como algo ruim.
Para ele estava sendo casual. Para ela, era rejeição. Duas realidades completamente diferentes, e nenhuma das duas era mentira. Multiplique essa história por milhões de mulheres. Algumas em relacionamentos que duraram semanas, outras em relacionamentos que duraram 3 anos e acabaram da mesma forma morna. E todas chegando na mesma conclusão: eu merecia melhor que isso. Eu merecia estar com alguém que quisesse estar comigo da mesma forma que eu quero estar com ele. Agora, para entender por que os homens estão se sentindo felizes em ficar solteiros, a gente precisa contar a outra metade dessa história. E é igualmente importante porque nada disso é sobre vilão e herói. É sobre duas pessoas vivendo duas realidades diferentes ao mesmo tempo. Um homem hoje em dia recebe uma quantidade de liberdade que gerações anteriores não tinham. Ele pode sair quando quiser, gastar dinheiro com o que quiser, investir em hobbies, em viagens, em tecnologia, em crescimento pessoal. Se ele quiser, ele abre um aplicativo e tem opções. Se ele não quiser conversar com ninguém, ele simplesmente não abre. Não precisa avisar, não precisa se justificar, não precisa negociar com ninguém. Essa autonomia é real e é intoxicante. Porque a coisa sobre autonomia é que ela é viciante. Você experimenta a sensação de ser 100% responsável pelas suas próprias decisões e ações, e aí, quando alguém pede para você pensar em outra pessoa também, para você considerar o que ela precisa, para você estar presente mesmo quando você preferia estar em casa jogando, isso soa mais como uma obrigação do que como um privilégio. E uma obrigação que ele não assinou para ter. Mas aqui está o plot twist que ninguém conversa em voz alta. Muito dessa felicidade dele ao ficar solteiro é felicidade de não estar se sentindo culpado. Porque em um relacionamento ele sentia. Talvez ele não expressasse, talvez ele nem tivesse muito claro por que sentia, mas estava ali. A culpa de não estar sendo o que ela esperava. De saber que ela merecia mais do que ele estava dando, e de alguma forma não conseguir fechar esse buraco. Então, quando termina, não é só a liberdade que sente, é alívio. A dinâmica moderna criou um cenário onde as pessoas esperam estar sozinhas juntas, ou juntas sozinhas. Ela quer profundidade, comunicação e conexão consistente. Ele quer companhia que não demande transformação pessoal. São duas necessidades completamente legítimas. O problema é que elas são mutuamente incompatíveis. E quando duas necessidades incompatíveis se encontram, ninguém sai ganhando. Uma das duas pessoas sempre fica se sentindo como se estivesse pedindo muito, e a outra se sente como se estivesse dando demais. É um jogo onde os dois perdem, mesmo que não pareça assim no começo. O fenômeno que estamos vendo em 2026 é a aceleração dessa tensão. Porque as mulheres, enfim, conseguiram nomear o que não tinha nome. Elas conseguiram reconhecer que essa sensação de estar em um relacionamento sozinha não era fraqueza delas. Era que o relacionamento não era sustentável. E elas saíram, em massa. Dos aplicativos, dos relacionamentos que não estavam funcionando, da ideia de que elas precisavam se comprometer com alguém que não estava se comprometendo de volta. E quando as mulheres saem, os homens percebem que não é tão fácil voltar, porque as mulheres que estão saindo agora são mulheres que já tentaram tudo. Já foram pacientes, já foram compreensivas, já deram segunda chance. Agora elas querem apenas estar com alguém que já nasceu sendo a pessoa que elas precisavam. Então muitos dos homens que estão felizes por estarem solteiros estão, na verdade, enfrentando a realidade de que as opções diminuíram drasticamente. Os aplicativos têm menos mulheres buscando relacionamentos reais. As mulheres ao seu redor estão ou focadas em elas mesmas ou em caminhos que não envolvem tentar fazer um homem virar algo que ele não quer ser.
E aí a felicidade da solteirice começa a virar uma coisa diferente. Vira medo de estar ficando para trás enquanto todos ao redor estão construindo vidas com propósito. Mas espera um segundo, porque tem mais uma camada nisso tudo que é realmente importante para você entender. A raiva das mulheres e a felicidade dos homens vêm da mesma fonte. A percepção de que você não precisa de ninguém para ser feliz. Ambos perceberam a verdade. O problema é que quando os dois percebem ao mesmo tempo, a gente acaba com um mundo onde ninguém está realmente tentando se conectar com ninguém. Está todo mundo tentando estar bem sozinho. Os homens estão felizes por estar solteiros, porque descobriram que a solteirice é mais cômoda. Não precisa negociar, não precisa responder para ninguém, não precisa fazer ninguém se sentir importante. Mas essa comodidade tem uma validade de validade, porque no fundo, muito dessa felicidade é anestesia. É a felicidade de não estar sentindo nada difícil. E quando você constrói sua vida na felicidade de não sentir nada difícil, você também para de sentir nada profundo. Aqui está o que realmente precisa acontecer, e por isso esse vídeo é importante. A gente precisa parar de pensar que isso é um versus, que é mulheres furiosas versus homens felizes, que é feminismo versus masculinidade, porque isso é exatamente o tipo de pensamento que criou esse cenário em primeiro lugar. O que realmente está acontecendo é que as pessoas em 2026 estão aprendendo lentamente que estar bem com você mesmo não é o fim do jogo, é o começo. Porque quando você está bem com você mesmo, você tem capacidade de estar bem com alguém mais sem perder de si mesmo. Quando você se conhece, quando você sabe o que você precisa, quando você respeita seus próprios limites, aí sim você pode criar algo com alguém que realmente funciona. Mas isso requer algo que virou muito raro em 2026: vulnerabilidade corajosa. Não é vulnerabilidade que termina em martírio. É vulnerabilidade que começa com honestidade. Com a gente ser honesto sobre o que a gente quer, com a gente comunicar sem esperar que alguém leia a mente, com a gente dizer isso não está funcionando para mim antes de virar fúria que explode em outro relacionamento,